as nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes. Nossas saudações a todos que nos acompanham pela tvsei.com, os nossos votos de paz. Hoje vamos falar um pouco a respeito da culpa e da lamentação, que se transformam em dois gigantes da alma, como assevera a benfeitora Joana de Ângeles. No livro Os Pantanais da Alma, o analista junguiano James Hollis narra uma experiência muito interessante e profunda que teve com uma das suas pacientes. Foi uma paciente peculiar. Ela ligou um dia querendo marcar apenas uma sessão. Disse a ele que não faria outra sessão, seria apenas aquela. E desejava que 2 horas fossem reservadas para aquele encontro. E para isso ela encaminhou uma foto até o consultório do analista. Deparando-se com a foto, James Hollis viu ali a seguinte inscrição: uma mulher conduzia seus 2 filhos para a câmara de gás de um desses campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Certamente, pensava ele, aquela mulher e seus 2 filhos deveriam estar mortos àquela altura. Ele estudou detidamente aquela foto encaminhada e chegou a ter um sonho naquela noite. Foi com muita ansiedade e expectativa que aguardou o encontro com aquela paciente inusitada. Quando ela chegou e ficou registrado o codinome Ilse, ela perguntou se o analista tivera visto a foto. E ele disse que sim, eu vi a foto detidamente a respeito daquela mulher. E Ilse disse a James Hollis que aquela mulher era ela. O analista tomou-se por espanto, porque no relato abaixo da foto dizia que ela estava sendo conduzida para a câmara de crematório. E ela disse a James Hollis: na verdade, eu estava ali por acaso. Eu não sou judia, como o senhor pode ver, mas naquela manhã tudo parece ter dado errado comigo. Eu me encontrava no bairro dos judeus, exatamente no dia e na hora que a Gestapo havia decidido que iria levar todos os judeus para a câmara para os campos de concentração. Não bastaram meus gritos, não bastaram meus apelos dizendo: eu não sou judia, eu não sou judia, porque muitos também faziam dessa forma. E fui conduzida junto com toda aquela população para o campo de concentração. Ali chegando, novamente conversei com o soldado, com o comandante, dizendo o nome do meu pai, que era um médico conhecido, e ele me disse o seguinte: agora a senhora já viu muito para poder voltar. Ficará aqui retida para o campo de trabalho, mas te dou uma tarefa para a sua libertação. Havia ao seu lado uma mãe e 2 crianças. A mãe seria conduzida aos trabalhos, enquanto os filhos seriam levados à câmara de gás. E a tarefa daquela senhora, que se dava o nome de Ilse, era a seguinte: era conduzir aquelas 2 crianças até a fila onde as crianças iriam ser mortas na câmara de gás, no crematório. Ela disse que àquela altura nem sequer pensou nisso, porque estava de certa forma feliz por ter sido salva a sua vida. Iria deixar ali as 2 crianças e depois conduziria de certa forma a sua vida. E assim o fez. Conduziu as 2 crianças e passou um tempo no campo de concentração até que finalmente pudesse ser libertada depois de verificarem a sua condição. E Ilse prosseguiu vivendo sua vida de forma normal, como todas as pessoas, tendo um trabalho, não conseguiu constituir família, mas levava uma vida até de certa forma satisfatória. Mas, certa feita, quando se encontrava numa biblioteca, ela se deparou com aquela foto. Ela não sabia que haviam tirado uma foto. Se deparou com a foto e veio na memória todo aquele momento vivido do campo de concentração e os horrores da Segunda Guerra Mundial,
aos quais ela sequer tinha se reflexionado. Tão presa em si mesma, tão presa no egoísmo, ela não havia se dado conta de que houvera participado de um dos momentos mais cruéis da humanidade. E agora, a culpa lhe batia à porta. Ela dizia a James Hollis, o analista: eu tentei até mesmo me fazer parte da religião judaica, mas não consegui ao certo. Mas uma coisa carrego como crença, é que existem uma quantidade de pessoas justas no mundo, e eu tenho que relatar o meu fato a essas pessoas justas. Tratava-se de uma tradição religiosa, na qual a pessoa, confessando os seus pecados, de alguma maneira, a esses justos, entre aspas, iria se libertar da culpa. No que James Hollis disse a ela: mas como a senhora pode ter certeza de que eu sou um desses justos? Eu não tenho certeza, mas na dúvida resolvi procurá-lo. Enquanto estabelecia uma conversação de 2 horas, o analista James Hollis ficou a pensar na culpa. Essa culpa que todos nós, de certa maneira, carregamos dos nossos atos transatos. Porque se a lei de Deus se encontra inscrita na nossa consciência, toda e qualquer ação que tenhamos feito, qualquer decisão que tenhamos tomado distantes dessas leis divinas, mesmo que passe despercebida pela consciência do ego, fica registrada na consciência maior do self que nós somos. Então a culpa se estabelece de certa forma como um desacordo entre o ego e o self. Quando sabemos no íntimo, no fundo de nossas almas, que as nossas escolhas foram equivocadas e que por mais que tentemos apagar, diluir, enquanto não temos uma avaliação honesta sobre a ocorrência, não nos liberamos da culpa, porque existe todo um processo necessário para que se possa fazer esse resgate. A senhora Ilse tentava fazer o resgate de uma forma mágica, mas não é dessa forma. A culpa se enraiza em nosso psiquismo e devemos lidar de forma muito madura com todo esse material que faz parte da energia do nosso ser. Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, nos diz que 2 são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Então, esse primeiro patamar de culpa analisado por Joana de Ângeles diz respeito aos nossos atos pretéritos em desacordo com as divinas leis. Temos um parâmetro da consciência e, de certa forma, a culpa é um sinalizador muito útil para a nossa vida psíquica. Porque se assim não fosse, como poderíamos perceber que erramos? Como poderíamos perceber que agimos de forma equivocada se não existisse em nós uma instância que, de certa forma, apontasse? Então, a culpa funciona como um sistema de alerta para dizer: olha, preste atenção, você está agindo ou agiu de maneira equivocada. Você está agindo de maneira impensada. Não é dessa forma que deve se comportar perante as divinas leis. Então, todas as nossas ações, arquivadas no inconsciente, entram, de certa forma, em contato, passam pelo crivo dessa lei. Se estiverem em desacordo, criam uma energia específica que é acionada na consciência através da forma de culpa. Mas Joana de Ângeles chama a atenção para que existe também um outro tipo de culpa. Essa culpa que vai sendo produzida na nossa infância. Quando o pai e a mãe dizem para a criança: isso é bom, isso é mal, isso é bonito, isso é feio. Nós vamos também criando, de certa forma,
um sistema de valores familiares. E esse código de conduta familiar, também quando nós rompemos, a consciência acusa na forma de culpa. Então nós podemos e devemos diferenciar a qualidade de culpa que nós sentimos. Porque essa culpa que decorre da família, alguns desses valores e crenças têm mesmo que ser questionados. Por que eu ajo dessa forma? Somente porque aprendi que deveria ser feito assim, com os meus pais, com a minha família. E à medida que vamos amadurecendo, vamos poder também fazer as nossas escolhas. Senão ficamos muitas vezes perdidos, presos em patamares de crenças que não são mais válidos. E muita gente sente culpa por conta disso. Sente culpa às vezes por ter escolhido um caminho diferente do que os pais desejavam, de ter escolhido uma profissão diferente do que o pai e a mãe almejavam para ele, porque a nossa identidade também vai sendo formada a partir da educação que nós temos. E precisamos muitas vezes questionar isso. Agora, a culpa mais profunda é essa em relação ao passado. Essa dos nossos crimes, dos atos praticados nesta e em outras existências, que muitas vezes pesam em nossa economia espiritual e que são trazidas, de certa forma, na maneira da culpa. E complementa a benfeitora Joana de Ângeles, dizendo que o remorso gera o fenômeno da identificação do erro. Mas, se não se faz acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transfere para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias. Então, se eu cometo um fato equivocado, a consciência me aponta na forma de remorso. Poxa, eu não deveria ter feito daquela forma. Eu poderia ter agido de uma forma diferente. Essa é a grande oportunidade que nós temos de nos reconciliarmos com a pessoa, de certa forma, tentar consertar o erro, mas como muita gente é teimosa, não é o caso de vocês, que estão aqui presentes, como existe muita gente teimosa, mesmo com a voz da intuição apontando para um rumo, o que a gente faz normalmente? Escolhe o caminho equivocado, porque tem uma coisinha chamada orgulho, tem uma coisa chamada ego ferido, inflado, que não deseja de maneira alguma pedir desculpas, reconhecer o erro, ser humilde. Não, eu tenho que impor a minha situação. E inflo o ego, coloco o peito para frente e digo, não, essa é a decisão correta. E o que acontece com isso? Eu transfiro para os arquivos do espírito, o inconsciente, o conflito em forma de culpa. E ele ressuma perante a associação de ideias. E é interessante porque nesse tópico Joana trabalha o conceito de complexo. Os complexos são aglutinações de emoções ao redor de determinados temas. Então, esses equívocos são trazidos à tona pela consciência através da associação de ideias. Eu vejo ou passo por algo semelhante àquilo que eu produzi no passado e a consciência acusa. Olha, existe algo do seu passado que você precisa dar conta. E o inconsciente e a consciência funcionam a todo tempo através da associação de ideias, trazendo à tona os conflitos, os complexos de que nós somos portadores e que chamam a atenção da energia retida no inconsciente, que deve ser resgatada, que deve ser analisada, trabalhada para a nossa consequente libertação do psiquismo. E James Hollis irá dizer que parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa, o que significa a aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha, por mais inconsciente que ela tenha sido na ocasião. E nesse aspecto,
James Hollis está em sintonia com o pensamento de Joana de Ângeles, que propõe também que a culpa se transforme em responsabilidade assumida. Então, uma maneira consciente, madura, sábia de lidar com a culpa é nos tornarmos responsáveis. Identificado o erro, sim, eu sou responsável pelo erro. Mas não somente isso, fazer o caminho para a reparação do erro. Não somente a confissão, que significaria remissão em alguns casos, mas fazer o caminho oposto, o caminho da construção, da escolha saudável a partir da identificação do erro. E isso é uma forma saudável de lidar com a culpa. Muita gente se pergunta, poxa, mas eu cometi um erro tão grave. Eu normalmente costumo fazer assim, bem, à época, você tinha a mesma consciência que você tem hoje? Normalmente as pessoas dizem não, eu tinha um direcionamento de vida equivocado, certo. Se fosse hoje, você tomaria a mesma decisão, faria a mesma escolha? A pessoa diz não. Então, liberte-se da culpa, assumindo a responsabilidade pelo ato, fazendo a escolha correta a partir de agora e corrigindo na medida dos possíveis, na medida do possível, as consequências da sua escolha equivocada. Porque todos nós na nossa caminhada, enquanto não possuímos o discernimento da consciência maior, fazemos escolhas equivocadas. O próprio Cristo já advertia quando tentaram julgar a mulher encontrada em adultério. Aquele que estiver isento de erro, que atire a primeira pedra. Quem não tem no próprio psiquismo, na própria história, escolhas equivocadas, formas errôneas de levar a vida, ações tomadas de forma impensada e que vão pesando na nossa economia espiritual. Se isso traz culpa nos dias atuais, é porque o psiquismo já reconhece sendo a hora de tomarmos um caminho e uma escolha diferente, assumindo a responsabilidade, reconhecendo e fazendo escolhas corretas a partir de agora, como uma forma madura, consciente de lidar com a culpa. E em O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles complementa: identificada a culpa, surge o imperativo do auto-perdão, através do qual a racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz, sem punição, nem justificação doentia, mas simplesmente digestão psicológica do mesmo. Então precisamos, em primeiro lugar, identificado o ato, identificada a escolha equivocada, trabalhar em nós mesmos o auto-perdão. Auto-perdão significa auto-amor. Auto-perdão significa se dar novas oportunidades, libertar-se desses erros passados, porque não é martelando a nossa consciência que nós nos libertamos dele. Porque quem se sente culpado e fica se punindo o tempo todo, vai encontrar situações e ocorrências que façam com que esse sofrimento se intensifique cada vez mais. Quando o caminho, o chamado que a culpa nos faz, é para a libertação, não para a punição. Não estamos aqui simplesmente para pagar os nossos débitos, para quitar a nossa dívida perante Deus. Será que Deus é esse cobrador pior do que o SPC, coitado, que fica mandando carta o tempo todo? Temos que mudar a nossa visão até mesmo de Deus para ver a divindade como um educador sublime. O educador bota de castigo também, mas sempre a meta é a educação do espírito. Se a meta é educação, ele nos coloca situações para que não somente passemos pelo erro, entendendo, elaborando e transformando, modificando as nossas escolhas, fazendo novos caminhos, porque é assim que se aprende. Nesse aprendizado temos que nos perdoar. O auto-perdão é um caminho muito importante para se libertar da culpa. Mas, será que é somente o auto-perdão? Eu me perdoo e não faço mais nada? Não é isso.
O auto-perdão é uma das etapas. A outra é percorrer o caminho de fazer escolhas corretas, de fazer escolhas baseadas na nossa consciência, de ouvir a nossa intuição para que não caiamos no outro patamar que é a lamentação e vitimização. Porque muitas vezes, quando não lido de forma madura com a culpa, eu tento achar algum culpado. Alguém tem que ser culpado. Esse culpado não sou eu. Então tenho que encontrar alguém que seja culpado para eu poder me queixar, me lamentar da vida, descarregar as minhas frustrações. E isso se trata de um mecanismo de defesa. Muitas vezes, aqueles que não aprenderam a exercitar o afeto de maneira madura, consciente, buscam se colocar na situação de coitados, de vítima, porque é a única forma que acham, que encontram, de chamar a atenção de alguém. Então eu passo a ser vítima da vida, eu sou vítima. Deus me escolheu para ser vítima, para ser aquele que vai ter todo o azar do mundo, em que tudo que é errado vai acontecer comigo, em que todas as coisas ruins estarão no meu caminho pela minha frente. E aí eu passo a reclamar do governo, passo a reclamar do meu chefe, passo a reclamar do meu companheiro, do Estado. Todos são culpados. Eu sou a maior vítima do mundo. E muitas vezes essas pessoas chegam e você, até na tentativa de ajudar, tenta mostrar para elas uma saída, um outro olhar, e aí novamente elas caem na queixa. Ah, mas é porque você não conhece minha situação. É porque você não sabe o problema que eu vivo. O problema dela é sempre maior do que de todas as outras pessoas. Ganha a dimensão enorme porque elas não sabem dar com o próprio conflito. Não querendo assumir a responsabilidade, querem achar alguém para transferir. E a culpa sempre tem que cair nas mãos de alguém. Como um casal que mora sozinho, né, e não tem ninguém para culpar. Eu já disse para Iris, eu vou ter que arrumar alguém para botar culpa, porque só temos nós dois em casa. E tudo que há de errado, quem fez foi o marido, não dá certo. Aí resolvemos arrumar uma diarista, foi minha salvação. Quando aparece um copo quebrado, foi Neuzinha, Neuzinha, a nossa secretária abençoada. Foi Neuzinha. Quando aparece algum armário quebrado, uma peça fora do lugar, um vidro de flor que caiu no chão, Neuzinha é culpada. Só que às vezes eu me esqueço que não é dia de Neuzinha aí. Foi Neuzinha. Neuzinha não veio hoje e ontem não estava assim. Aí agora eu vou ter que arrumar uma outra desculpa. E muitas vezes vamos fazendo isso com a nossa vida sem nos darmos conta. Vamos transferindo a culpa, nos lamentando, nos queixando e deixando de ser maduros perante os desafios e os conflitos existenciais que fazem parte do cardápio de cada um, da vida de cada um, do diário de crescimento de cada pessoa. Todos temos esses desafios como propostas existenciais para seguir adiante no caminho da individuação. E quem prefere a lamentação ao esforço, acreditando que as demais pessoas foram aquinhoadas sem mérito, opta pela situação de vítima de si mesma, ao invés de triunfador sobre os próprios limites. E detalhe, vamos criando ao nosso redor uma energia que parece sugar as outras pessoas. Não sei se acontece isso com vocês, quando ficam do lado de alguém que se queixa muito, parece que nossas energias vão indo embora. Porque a pessoa é portadora de uma carga tão densa, não para de reclamar. Tudo é motivo de queixa, tudo é motivo de reclamação. E não percebe que o pensamento se conecta, em primeiro lugar, com a gente mesmo. E adoecemos. E vai se conectando também com as outras pessoas ao redor. E quando não estamos vigilantes, deixamos que baixe também as nossas energias por conta dessas vítimas, desses portadores de lamúria que não veem uma opção pela vida consciente,
que não fazem uma opção madura para resolver os próprios problemas. Porque se cada um é herdeiro de si mesmo, quem é responsável pelos nossos conflitos? Quem é responsável pelos nossos problemas? Quem foi que criou? Se não nós mesmos. Então, se fomos nós quem criamos, nós fomos os geradores, nós também somos a solução. Não é o outro. O outro pode até auxiliar, ou tentar atrapalhar um pouco também. Mas somos nós quem somos os responsáveis. Por isso mesmo, se passa pelo nosso crivo, devemos prestar atenção. Aonde é que eu me queixo da vida? Em quais momentos eu passo a reclamar da vida, reclamar da sorte, como se as coisas dessem errado comigo e eu não fosse minimamente responsável por isso? É no meu lado profissional, no meu campo afetivo, no meu campo emocional? Onde é que as queixas se tornam mais constantes no meu existir? Porque eu tenho que prestar atenção nisso para poder ser e me transformar em triunfador sobre os meus próprios limites. Às vezes o problema está nas minhas limitações, mas se eu não as observo, não tento superá-las, eu permaneço na situação e na posição de quem queixa. E a queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Então essa queixa, à medida que eu vou dando vazão, vai se transformando em doença, porque o pensamento se encontra doentio. E se o pensamento se agrega às minhas próprias células, se vai criando uma energia ao meu redor, o corpo responde também adoecendo e eu não percebo a insegurança e a perturbação que tomam conta de mim. E o que acontece com tudo isso? Vou gerando ao meu redor uma energia tão negativa, sem me dar conta, de que as coisas começam sim a dar errado cada vez mais. Porque se o pensamento ajuda a construir, ajuda a criar, e o meu pensamento está enfermo, as minhas construções serão negativas. Então, o queixoso, o vítima de si mesmo, aquele que se lamenta a todo tempo, vai criando situações cada vez mais perturbadoras ao seu redor. E às vezes isso se transforma num prato cheio para ele, porque ele já gosta de se queixar, de se lamentar. A coisa vai se adensando ao seu redor, vai se tornando cada vez mais crítica, então ele começa a reclamar. A culpa é de todos. Tudo que acontece em casa é culpa do outro, tudo que acontece na rua é culpa da prefeitura, do governo, do presidente, é culpa do meu patrão. É certo que as instituições coletivas cometem seus erros, mas qual é o meu papel nisso tudo? Qual é o meu papel enquanto indivíduo consciente, enquanto cidadão? Certo, nós temos o direito e às vezes até mesmo o dever de protestar. Isso é uma coisa. Mas se eu somente protesto e nada faço, eu estou correto na minha atitude? É uma atitude consciente daquele que quer transformar algo, somente se queixar e não dar uma solução alternativa? Não dizer que fez a sua parte, que cumpre o seu papel? Passa a ser situação, a condição daquele que somente quer se colocar na situação do que aguarda que o outro faça, do que aguarda que o outro escolha por ele. Eu fico na situação cômoda daquele que espera sempre que o outro decida, porque quando o outro decide, eu posso reclamar, não, você escolheu errado. Agora, não escolher também é uma escolha. Quando eu não escolho, eu já estou escolhendo. A situação cômoda de aguardar que os outros façam, que os outros decidam sem tomar parte, sem assumir a responsabilidade que me é exigida, porque maturidade tem que ser conquistada. A maturidade tem que ser dada passo a passo e isso só acontece quando eu tomo a responsabilidade para mim mesmo.
e, ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos. E aí Joana complementa, passando as acusações para os tempos nos quais vive, às autoridades governamentais, à má sorte, aos fados perversos, assim acalmando-se e tornando-se vítima no que se compraz. Olha a observação sutil de Joana de Ângeles, no que se compraz. A situação se torna tão patológica, tão doente, é tão bom o papel de vítima porque as pessoas me veem como coitado e eu não saio daquela situação. Eu quero ficar sempre na situação de doente, como se o doente fosse aquele que ganhasse afeto. Algumas pessoas fazem essa associação. E é interessante isso porque às vezes nós aprendemos isso na infância. Poxa, quando eu estou doente, meu pai cuida de mim, minha mãe cuida de mim. Então vou ficar doente para sempre eles cuidarem de mim. Às vezes o psiquismo cai nessa armadilha. E nós queremos, mesmo inconscientemente, estar sempre doentes para que alguém cuide de nós. Certa feita, uma colega de trabalho contou uma situação muito interessante, que ela disse que na casa dela só comia biscoito maisena quem estivesse doente, né? Tinha o dinheiro era regrado, ela disse, bom, a gente não tinha muitos recursos, então biscoito maisena era assim uma coisa rara lá em casa, e só podia quem estivesse doente. Então toda hora, dizia ela, eu ia perguntar para minha avó, ô vó, eu estou com febre, bote a mão aqui, vó, para ver se eu estou doente, porque ela queria comer biscoito maisena. Isso às vezes a gente faz inconscientemente. Querendo os nossos mimos, vamos nos tornando pessoas doentes, queixosas, vítimas, para ver se os outros dão um pouquinho de afeto. Então, na base disso tudo, muitas vezes, se encontra uma afetividade doentia. Aquele que não aprendeu a amar, e a se amar em primeiro lugar, estabelece relações afetivas doentias com os outros, se encontrando na situação daquele que sempre se lamenta, sempre se queixa, porque acha que dessa forma conseguirá se libertar. Isso não é de agora. Isso a história já narra de há muito tempo, desde o oráculo de Delfos, quando as pessoas ali chegavam com suas dúvidas, com suas queixas, tentando transferir para os deuses a solução dos seus problemas. Então ali chegavam com as suas questões, as suas dúvidas, tentando fazer com que as sibilas, as médiuns de hoje, trouxessem a resposta do deus Apolo. O que será que Apolo vai dizer a respeito da minha vida? E não é por menos que no oráculo de Delfos, logo à entrada, nos convidava ao autoconhecimento. Dizia assim, certo, você vai buscar a resposta dos deuses, mas em primeiro lugar, homem, conhece-te a ti mesmo. Porque se conhecendo, você conhecerá a matriz, a raiz dos seus próprios conflitos. Não deve ser transferida para o outro. Não deve ser transferida para o atendimento fraterno. Não é o médium que vai sanar todos os seus problemas, suas dúvidas, suas dores. É um caminho de construção consciente. Por isso mesmo, sempre que nos percebemos nos colocando na situação de vítima, devemos nos questionar: de que tipo de responsabilidade eu estou tentando fugir? De que tipo de responsabilidade eu não quero assumir, ou porque sinto insegurança, ou porque é mais cômodo que os outros tomem decisões por mim, ou porque eu desejo permanecer nessa situação de queixoso, porque foi assim que eu me acostumei, foi assim que eu aprendi, e agora não consigo me libertar de tudo isso. É por isso que Joana de Ângeles estabelece: diante de quaisquer injunções perturbadoras, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada, qual se buscasse Apolo ou discernimento, deixando-se conduzir pela razão lúcida, a sibila, e descobrir-se a real finalidade de todos os fatos
existenciais. Então Joana faz uma analogia com o oráculo de Delfos a partir da nossa própria consciência. Apolo, que muitas vezes na mitologia grega é considerado o deus da consciência, o deus solar, se encontra em nós mesmos, na condição de portadores da consciência maior, que vem através do arquétipo do self. Nós temos as respostas. A nossa intuição fala. Muitas vezes o problema é que o ego não está atento ou não quer escutar as respostas que vêm do self, porque muitas vezes significam dores. Significam que teremos que passar por guerras, que teremos que passar por desafios. E quem é que quer enfrentar desafios? Quem está disposto a enfrentar a guerra, a batalha pela conquista da consciência? Nós temos que trazer à tona esse discernimento, deixando-se conduzir pela razão lúcida, a sibila. Então a razão lúcida é que faz a ponte entre o ego e o self. Para que eu possa atingir a consciência do self, minha razão tem que estar lúcida. O discernimento tranquilo, muitas vezes, tenho que me distanciar um pouco do conteúdo emocional perturbador. Como alguém que sobe numa montanha para verificar o que ocorre por baixo no pé da montanha. Assim eu posso fazer comigo. Quando vivenciar uma situação perturbadora, me perguntar, bem, se isso estivesse acontecendo com uma outra pessoa, qual seria a decisão que eu acharia mais conveniente, mais consciente? Tomando essa decisão que eu quero tomar a partir do problema que eu tenho, o que eu sinto, o que eu percebo, se eu conseguir me ver na condição de um espírito mais evoluído, como é que eu percebo a atitude e a escolha de um espírito evoluído? São exercícios que nós podemos fazer para ativar essa instância e sair da queixa e da lamentação. E por fim, conclui Joana de Ângeles, conscientizar-se, pois, o paciente, de que ele é herdeiro de si mesmo e as conjunturas desafiadoras em que se encontra podem ser modificadas a esforço pessoal, deve ser o primeiro passo para o autoencontro, para o despertamento da consciência de si, para a futura vitória sobre as dificuldades momentâneas. Então, seja qual for o chamado da nossa consciência, devemos perceber em nós onde se encontra enraizada a culpa em mim. Aonde é que eu perco tempo ainda nas lamentações? Aonde espero ainda uma solução mágica, como tentou fazer a paciente Ilse, buscando o analista James Hollis, para que ele fosse um dos justos a escutar a sua história, como se de uma forma mágica aquilo fosse sendo diluído. É certo, a catarse proporciona uma diluição do conteúdo perturbador. Mas libertar-se da culpa, libertar-se da lamentação, da vítima, da queixa de si mesmo, exige um esforço além. Além da identificação do fato perturbador, uma tomada de consciência, de responsabilidade para si mesmo. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Ao mesmo tempo, auto-perdão, me perdoando dos equívocos passados, porque se me encontrava num patamar diferente de consciência. E a partir disso, proceder o caminho de libertação. Nós temos ao nosso dispor todas essas possibilidades. A possibilidade de sermos cada vez mais conscientes perante a vida, perante nós mesmos, perante as nossas escolhas, não transferindo para os outros a responsabilidade que cumpre a cada um de nós, que é a de construir a cada dia um ser mais pleno, mais digno, mais nobre. Então ficam aqui as nossas reflexões a respeito da culpa e das lamentações, aguardando vocês até um próximo encontro. Muita paz a todos.
interessante e profunda que teve com uma das suas pacientes. Foi uma paciente peculiar. Ela ligou um dia querendo marcar apenas uma sessão. Disse a ele que não faria outra sessão, seria apenas aquela. E desejava que 2 horas fossem reservadas para aquele encontro. E para isso ela encaminhou uma foto até o consultório do analista. Deparando-se com a foto, James Hollis viu ali a seguinte inscrição: uma mulher conduzia seus 2 filhos para a câmara de gás de um desses campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Certamente, pensava ele, aquela mulher e seus 2 filhos deveriam estar mortos àquela altura. Ele estudou detidamente aquela foto encaminhada e chegou a ter um sonho naquela noite. Foi com muita ansiedade e expectativa que aguardou o encontro com aquela paciente inusitada. Quando ela chegou e ficou registrado o codinome Ilse, ela perguntou se o analista tivera visto a foto. E ele disse que sim, eu vi a foto detidamente a respeito daquela mulher. E Ilse disse a James Hollis que aquela mulher era ela. O analista tomou-se por espanto, porque no relato abaixo da foto dizia que ela estava sendo conduzida para a câmara de crematório. E ela disse a James Hollis: na verdade, eu estava ali por acaso. Eu não sou judia, como o senhor pode ver, mas naquela manhã tudo parece ter dado errado comigo. Eu me encontrava no bairro dos judeus, exatamente no dia e na hora que a Gestapo havia decidido que iria levar todos os judeus para a câmara para os campos de concentração. Não bastaram meus gritos, não bastaram meus apelos dizendo: eu não sou judia, eu não sou judia, porque muitos também faziam dessa forma. E fui conduzida junto com toda aquela população para o campo de concentração. Ali chegando, novamente conversei com o soldado, com o comandante, dizendo o nome do meu pai, que era um médico conhecido, e ele me disse o seguinte: agora a senhora já viu muito para poder voltar. Ficará aqui retida para o campo de trabalho, mas te dou uma tarefa para a sua libertação. Havia ao seu lado uma mãe e 2 crianças. A mãe seria conduzida aos trabalhos, enquanto os filhos seriam levados à câmara de gás. E a tarefa daquela senhora, que se dava o nome de Ilse, era a seguinte: era conduzir aquelas 2 crianças até a fila onde as crianças iriam ser mortas na câmara de gás, no crematório. Ela disse que àquela altura nem sequer pensou nisso, porque estava de certa forma as nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes. Nossas saudações a todos que nos acompanham pela tvsei.com, os nossos votos de paz. Hoje vamos falar um pouco a respeito da culpa e da lamentação, que se transformam em 2 gigantes da alma, como assevera a benfeitora Joana de Ângeles. No livro Os Pantanais da Alma, o analista junguiano James Hollis narra uma experiência muito de forma feliz por ter sido salva a sua vida. Iria deixar ali as 2 crianças e depois conduziria de certa forma a sua vida. E assim o fez. Conduziu as 2 crianças e passou um tempo no campo de concentração até que finalmente pudesse ser libertada depois de verificarem a sua condição. E Ilse prosseguiu vivendo sua vida de forma normal,
como todas as pessoas, tendo um trabalho, não conseguiu constituir família, mas levava uma vida até de certa forma satisfatória. Mas, certa feita, quando se encontrava numa biblioteca, ela se deparou com aquela foto. Ela não sabia que haviam tirado uma foto. Se deparou com a foto e veio na memória todo aquele momento vivido do campo de concentração e os horrores da Segunda Guerra Mundial, aos quais ela sequer tinha se reflexionado. Tão presa em si mesma,